Olá a todos, essa é a parte 2 do exemplo 1 do treinamento básico do CIA, e aqui veremos as manipulações das vistas, apoios, indicações na estrutura, conexão e verificação da estrutura. Então, indo para o CIA, veremos como nós podemos manipular o modelo dentro do ambiente de trabalho. Então, se você clicar com o botão do meio do mouse, que é o scroll ou aquela rodinha, que eu vou sempre chamar como scroll, você clica no scroll e você arrasta, você tem o pan. Se você for rodando para frente ou para trás, você tem o zoom, e o zoom é focado. E se você desejar rotacionar a estrutura, você vai clicar com Ctrl e botão direito do mouse, todos os dois juntos, e arrasta. Você tem a rotação da estrutura. Você vai perceber que a rotação da estrutura é em relação ao centro dela, mas se você precisar rotacionar a estrutura em relação a algum elemento, você vai clicar no elemento e vai fazer o mesmo movimento de rotação, Ctrl e botão direito do mouse, e arrasta. Bem, você percebe que as manipulações do CIA são muito próximas à manipulação de software CADs tradicionais, e depois que você manipulou a vista, né, do seu modelo, você não consegue voltar automaticamente àquela vista, ou de forma muito fácil, àquela primeira vista, né? Então, você também aqui em cima tem os atalhos, onde você pode clicar, por exemplo, vista X, vista Y, que era aquela vista padrão para pórtico plano, vista Z, isométrico, e até mesmo aqui no final você pode ver a perspectiva. Mas eu não recomendo modelar em perspectiva, pois as direções não ficam tão boas, o trabalho com as direções. Então, vocês vão perceber também que eu uso bastante o atalho para essas vistas, e ao longo do curso vocês vão perceber eu digitando Y na linha de comando, Enter, X ou Z. Então, aqui no caso já vou começar a utilizar, e vou botar Y, Enter, eu já tenho a vista frontal da minha estrutura novamente. Bem, esse é o sistema de manipulações, e agora nós vamos lançar apoios na estrutura. Então eu vou dar um ESC para selecionar o elemento, com o Escape. Aqui embaixo eu tenho já os principais apoios pré-definidos, são atalhos. Então eu posso clicar, por exemplo, no apoio fixo, que é o engastado. Seleciono o nó por quadrante ou simplesmente clicando em cima dele. Dou um primeiro ESC para sair da função, ó, tudo cinza, então eu estou dentro de uma função. E um segundo ESC para desselecionar o apoio. Você pode usar o atalho aqui embaixo, ou então vir aqui na aba da estrutura, dados de modelo, apoio, apoio em nó. Aqui eu vou escolher qual tipo de apoio, o fixo no caso, onde os graus de liberdade já estão todos rígidos. Falando sobre os graus de liberdade, para o cálculo linear você tem as opções livre, rígido e flexível. Então se eu botar um flexível aqui, veja que ele já vai para customizar, porque você vai usar um apoio customizado. Mas aqui a gente vai usar o engastado mesmo. Então dá OK, seleciona esse nó, um ESC para sair da função, outro ESC para desselecionar o que estava selecionado. Sempre lembrando que qualquer alteração você pode fazer pelas propriedades, alteração de lançamento. Então aqui eu estou variando os apoios, vou voltar para o fixo. E na sequência vamos dar uma olhada nas renderizações e indicações do CIA. Então aqui embaixo eu tenho vários atalhos para essas indicações. Então eu posso clicar aqui no primeiro ícone, onde eu vou ter a estrutura com as suas bordas renderizadas, né, aquela renderização em arame. Se eu clicar no segundo botão, eu tenho sólido. Preste atenção que para você ter o sólido, você precisa ter os dois botões clicados, tanto o primeiro quanto o segundo. Tá? Tirando essa renderização, e você no CIA
pode trabalhar com ela ativa ou desativa, todos os pontos de ancoragem, tudo funciona normalmente, com ou sem renderização, então é uma opção do usuário utilizá-la ou não. Aqui eu vou tirar só pelo fato de ser mais fácil vocês observarem a próxima função. Então eu vou clicar Y na linha de comando e Enter para ver a vista Y. Lembre-se aqui dos atalhos, tá? Das vistas. Vou tirar, e aqui eu posso exibir ou ocultar os apoios. Posso escalonar os elementos visuais aqui do CIA, basta vir nessa primeira tela. Essa primeira tela aqui, branquinha. Eu posso aumentar ou diminuir, se eu quiser. Na sequência, eu posso exibir ou ocultar cargas. Aqui a gente não está com cargas lançadas, então não vamos utilizar agora, por isso que fica cinza. Então aqui eu exibo ou oculto as cargas, e nesse botão eu escolho que carga deve ser exibida ou oculta. Na sequência, eu posso mostrar outros dados do modelo. Outros dados do modelo são, por exemplo, articulações lançadas, ou então simbologia de conexão, que a gente vai ver daqui a pouco, que serão linhas paralelas aqui. Eu posso exibir ou ocultar. Depois eu posso exibir a numeração de nós, numeração de elementos. Posso exibir ou ocultar o grid de pontos. E aqui eu tenho uma configuração de várias configurações visuais do CIA. Você pode utilizar essas configurações aqui, eu utilizo uma ou outra, ou você pode entrar na configuração geral, que é o que eu faço normalmente. Então você pode clicar aqui nesse botão. E nessa tela aqui, que de início geralmente não vem só os ícones, então você pode clicar aqui embaixo e colocar os nomes, fica mais fácil para identificar o que você quer. Então aqui estão agrupadas todas as funções visuais do CIA. Qualquer coisa que você precise exibir no CIA, ou ocultar, ou exibir de forma diferente, vai estar nessa tela aqui. Tudo está agrupado aqui, todas as configurações estão agrupadas, tá? Então você pode acessar através do primeiro botãozinho aqui, ao clicar nesse ícone, ou vocês vão ver que também no curso, durante o curso, eu vou clicar com o botão direito na tela, botão direito do mouse na tela, e clicar em ajustar parâmetros de visualização para todos. É exatamente a mesma tela, tá? A mesma janela. Então, vocês vão me ver geralmente clicando no botão direito e ajustar parâmetro de visualização para todos. Ok. Então essas são as indicações do CIA e visualizações. E nesse caso agora a gente vai falar sobre elementos finitos, tá? Então, aqui no caso a gente lançou 2 pilares e uma viga. Essa viga está sobre os pilares, né? Mas ela não possui um nó, né? Um nó de comunicação com os pilares. Na verdade, os nós da viga, a gente só tem esse nó. Eu vou ativar aqui a numeração, ó, B3, B3, e esse nó também pertencente ao B3. Então, essa viga eu tenho um nó inicial e um nó final. Para o pilar, a mesma coisa. Um nó inicial e um nó final aqui. Só que, para que os elementos finitos funcionem, você precisa que exista uma continuidade da estrutura. Então, esse nó tem que pertencer tanto ao pilar quanto à viga. Geralmente, para fazer isso de forma manual, você faria o quê? Lançaria uma barrinha daqui até aqui, outra barrinha daqui até aqui, e outra barrinha daqui até aqui, de modo que todo mundo ou começa ou termina em um único nó, né? Então, você teria essa continuidade garantida ao quebrar essa barra em 3. Mas no CIA você não precisa fazer isso. Você pode pedir para que o CIA reconheça as intersecções. Então, eu venho nesse botãozinho aqui de conexão. Ele pergunta se eu quero proceder à conexão, né, para todas as entidades. Por que ele pergunta isso? Porque se eu selecionar essa viga e esse pilar e clicar, essa viga e clicar aqui no conectar, ele vai conectar só esses 2 elementos. Então, toda vez que não tiver nada selecionado e você mandar conectar, ele vai perguntar se quer conectar toda a estrutura de uma vez só, e geralmente é isso que você vai fazer. Vou dizer sim. Você tem algumas tolerâncias aí de conexão que você basicamente nunca altera isso, só em casos muito particulares.
Se você precisar isso, é só em casos onde o nó, por exemplo, você tem um espaço entre o nó e a barra, por exemplo, 10 centímetros entre o nó e a barra. Aí você pode alterar a tolerância aqui e o CIA vai pegar o nó e empurrá-lo até chegar na barra e conectar os dois, tá? Mas vamos lá pelo padrão. Vou pedir para ele conectar, dou OK. Ele me informa que tem duas conexões, que são exatamente esses dois pontos. E a simbologia fica essa simbologia de linhas paralelas. Significa que esse nó está conectado aos dois elementos. Se eu selecioná-lo, eu tenho B1 e B3. Por fim, eu vou pedir para o CIA fazer uma verificação na estrutura. Ele vai verificar se eu tenho algum problema de modelagem, um nó livre, elementos sobrepostos. Ele vai fazer várias verificações em relação à modelagem. Vou pedir para ele verificar. Não encontrou nada. Quer dizer que seu modelo está ok para continuar a trabalhar. Assim, nós terminamos o exemplo 1 do treinamento básico do CIA.